Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Cariocão 2024, nona rodada. Rodada essa que pode definir já muita coisa. São 11 rodadas, estamos para a nona, depois, logicamente, fazendo cálculos, faltará duas rodadas. E, de acordo com a classificação, de acordo com as situações, poderemos ter, sim, quem sabe, um ou dois times já com a classificação garantida ou muito próximo disso. E nessa rodada teremos um clássico. Na verdade, teremos clássicos pelo Brasil, né? No sul do país teremos Atlético Paranaense e Coritiba. No Nordeste teremos dois clássicos, Fortaleza e Ceará e o Bavi, né? Bahia e Vitória. Em São Paulo teremos Palmeiras e Corinthians. E no Rio de Janeiro, Botafogo e Vasco da Gama. E esse jogo tem todo um ar, né? De peculiaridade, né? De coisas que você pode pontuar, em situações que você pode pontuar. Começando que as duas são SAFs, né? O futebol dos dois clubes são SAF, tanto o Botafogo quanto o Vasco. Então essa já é uma das situações que a gente pode falar sobre esse jogo. Mas o que é mais importante para o torcedor é o jogo, o futebol, é a bola rolando. E sobre isso a gente vai falar nesse momento aqui no canal do seu amigo Magalhães. Beleza? Então eu peço a você, meu amigo torcedor botafoguense, meu amigo torcedor vascaíno, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal, beleza? Então vamos lá, cara, vamos aqui primeiro, vamos lá começar pela classificação, tá? Porque esse jogo tem uma importância muito grande. Porque o Botafogo é o quarto colocado e o Vasco é o quinto colocado. Esse jogo pode tirar um dos dois das semifinais. Um jogo tem um caráter, além do clássico, né? Tem um caráter pro campeonato, pros dois, de uma importância muito grande. Você imagina uma das duas SAFs, igual aconteceu ano passado com o Botafogo. O Botafogo ano passado já era SAF, né? Só para lembrar. O Botafogo ou o Vasco ficar fora das semifinais. Já começa o ano com a pressão muito grande. Ou eu estou mentindo? Ano passado, por exemplo, o Botafogo foi disputar aquele outro campeonato, a Taça, sei lá, Guanabara, a Taça Rio, que os outros quatro, uma bagunça, que ficou do quinto ao oitavo colocado, que disputaram lá. Porra, irmão. Premiação de misericórdia, porra, arrego, né? Mas o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Carioca com a zona, também era uma bagunça. Porra, o cara, sinceramente, cara, qualquer um de nós aqui, qualquer um de nós que já jogou futebol de botão, sabe armar uma tabela, porra. Qualquer um sabe armar uma tabela. Só o Campeonato Carioca fede que não sabe armar uma tabela. Arrego, parceiro. Arrego. O campeonato já é fraco. Porra, ainda é complicado. Então vamos lá, cara. Então o jogo já tem essa carga emocional por ser o clássico. Por serem dois SAFs.
E uma questão que um pode afundar o outro. Então vamos lá, cara. A tabela está o seguinte nesse momento. Se o campeonato acabasse agora, estariam classificados Flamengo em primeiro lugar, Fluminense em segundo, Nova Iguaçu em terceiro e o Botafogo em quarto. O Vasco tem 1 ponto a menos que o Botafogo. Então vamos lá. Vitória do Botafogo. O Botafogo joga em casa no Newton Santos, a mando de campo do Botafogo. Imagina que o Botafogo vença. O que o Botafogo tem que pensar? Tem que pensar no Flamengo e no Fluminense? Não. O Botafogo não tem que pensar nesse momento no Flamengo e no Fluminense. Porque o Botafogo não vai atingir os dois. Vai chegar próximo, mas não vai atingir. Tá? Porque os dois estão a 4 pontos de distância do Botafogo. O problema é que o Botafogo vença, não atinge nem Flamengo e nem Fluminense. Então, primeiro ponto, o Botafogo tem que pensar nele e ganhar. Se o Botafogo vencer, o Botafogo vai a 17 pontos. E aí, ele já abre 4 pontos para o Vasco. Tá? A Portuguesa tem 13 pontos igual o Vasco. Aí vai ter que torcer para a Portuguesa não ganhar. Vai ter que torcer para o Boa Vista não ganhar. Por quê? Portuguesa e Boa Vista estão com 12 pontos. Estão na cola de Botafogo e Vasco da Gama. Então, se o Botafogo ganhar, ele empurra o Vasco. E aí o Vasco fica numa situação complicadíssima. Principalmente se Nova Iguaçu, Portuguesa e Boa Vista ganharem. Deixa eu pegar aqui para dar uma olhada. A Portuguesa pega o Volta Redonda. O Boa Vista joga contra o Flamengo. É mais difícil, né? Ali o Flamengo na liderança. Porém, o Nova Iguaçu pega o Audax. Nova Iguaçu ganha do Audax, ele vai abrir para o Vasco da Gama. E aí, o Vasco da Gama vai para 2 rodadas com uma situação bem complicada. Vamos lá. Imagina que o Nova Iguaçu ganhe do Audax, só para lembrar, o Audax é o último colocado no gol de ninguém. A probabilidade do Nova Iguaçu ganhar é muito grande. E outra, o Nova Iguaçu não tem mais clássico, não pega mais time, os grandes, já jogou. Então o Nova Iguaçu ganha, vai a 18. O Botafogo ganha, vai a 17. O Nova Iguaçu vai abrir. Vai ali ficar com 18, vai abrir 5 pontos do Vasco, faltando 2 rodadas. E o Botafogo vai abrir 4 pontos, faltando 2 rodadas. O Vasco vai ficar desesperado, vai ficar numa situação dramática, com a probabilidade enorme de ficar fora das semifinais. Vamos lá, o contrário. O Vasco vence o Botafogo. O Botafogo para nos 14 pontos. O Vasco vai a 16. E aí o Botafogo vai ter que torcer contra a Portuguesa e Boa Vista. E contra o Nova Iguaçu. Mas a probabilidade do Nova Iguaçu não ganhar do Audax é pequena. Então vamos colocar o mais lógico. Que o Flamengo vença a sua partida contra o Boa Vista, que vai ser uma partida difícil. Mas vamos lá que o Flamengo vença. Mas o Flamengo já está na frente. Então não tem problema. O Flamengo vença. O Fluminense vença o seu jogo. E o Nova Iguaçu vença o seu jogo. Então o Flamengo vai a 21. O Fluminense vai a 21. O Nova Iguaçu vai a 18. E o Vasco vencendo vai a 16. Tira o Botafogo. Se o Botafogo perde, como a gente está falando aqui, fica com 14 e o Nova Iguaçu ganha, o Nova Iguaçu vai a 18. O Nova Iguaçu abre 4 pontos. 4 pontos do Botafogo. Faltando 6 pontos para jogar. E lembrando que o Vasco, na rodada número 10, pega o Volta Redonda. E na rodada número 11, o Vasco pega a Portuguesa. Ou seja, um time que está no meio da tabela na parte de baixo e a Portuguesa que está ali pelo meio, na parte de baixo também da tabela. Já o Botafogo
ele pega o Audax, é o último colocado, a tendência é que ganhe. E na última rodada, o Botafogo pega o clássico contra o Fluminense. O Fluminense brigando pela primeira colocação. Então, se você olhar por esse lado, amigo torcedor, a derrota para os dois vai ser muito complicado. Muito complicado. Porque qualquer um dos dois que perder vai ter que ganhar as duas últimas. Só que as duas últimas, a tabela do Vasco é mais acessível, é mais fácil do Vasco ganhar 6 pontos do que a do Botafogo. A do Botafogo tem um jogo muito fácil, mas tem um clássico na última rodada. Então, amigo torcedor, a derrota para um dos dois vai colocar uma situação complicada. Os dois jogos finais do Vasco são menos difíceis e a do Botafogo tem um clássico. Então, o perder para Botafogo e Vasco pode ser apatical e tirar um dos dois das semifinais. E aí, se der empate, Botafogo e Vasco da Gama. Bom, se o Botafogo e Vasco da Gama empata, o Vasco vai a 14, o Botafogo vai a 15. Só que vamos contar com isso. Flamengo ganhando, Fluminense ganhando e o Nova Iguaçu ganhando. Bom, Flamengo ganha, vai a 21, Fluminense ganha, vai a 21, Nova Iguaçu ganha, vai a 18. Abre 3 pontos para o Botafogo e abre 4 pontos para o Vasco. A situação do Nova Iguaçu continua boa, só dependendo dele. Só que aí, Botafogo e Vasco vão ter que torcer contra Portuguesa e Boa Vista. Portuguesa que está no meio da tabela, ali, né? Eu até falei aqui que cadê? O Vasco da Gama que pega a Portuguesa na última rodada. Não é tão fácil assim, né? Não é tão fácil. O Vasco tem a Volta Redonda e a Portuguesa. O Botafogo tem o Audax e o Fluminense. Mas, olhando por esse lado, Fluminense e Portuguesa, lógico, Fluminense é mais forte. Mas vai ter que olhar para a Portuguesa. Bom, a Portuguesa pega o Volta Redonda, pode ganhar. E o Boa Vista pega o Flamengo. Aí, se a Portuguesa ganha, vai a 16. Passa os dois. Os dois saem da zona de classificação. Boa Vista, se perder, continua ali. Porém, se der empate, a dupla Botafogo e Vasco podem terminar a 9ª rodada fora da zona de classificação, não dependendo só deles. Porque aí vai ter que depender do tropeço, principalmente de Nova Iguaçu ou Portuguesa. Porém, o Vasco da Gama tem um confronto direto com a Portuguesa. O Botafogo já não. Então, irmão, o empate pode complicar os dois. Tá? Apesar do Vasco ter um confronto direto com a Portuguesa. Mas pode complicar os dois, porque aí a Portuguesa pode jogar pelo empate com o Vasco, dependendo do que aconteça com o Botafogo. Então, cara, o empate é ruim para os dois. A vitória é que vai fazer um dos dois terminar dentro da zona de classificação. O empate pode fazer os dois ficar fora. E a derrota pode dificultar nível muito alto a classificação nas semifinais. Ou seja, o jogo vale e vale muito. Além disso, se der empate, Botafogo ficar com 15, o Vasco ficar com 14 e Flamengo e Fluminense vencer, os dois vão a 21. 21. Se o Botafogo ficar com 15 pontos, só consegue atingir os 21 de Flamengo e Fluminense. O Vasco, se empatar, não vai conseguir atingir os 21. Ou seja, dependendo do que aconteça, acontecendo esse empate, e dependendo do que aconteça no jogo de Portuguesa e Boa Vista,
do Boa Vista não, que joga contra o Flamengo, mas da Portuguesa, a dupla Fla-Flu ganhando seus jogos, podem já estar classificados para as semifinais. E aí vão disputar os 2 últimos jogos simplesmente para saber quem vai ser o primeiro e quem vai ser o segundo. Então o empate de Botafogo e Vasco pode deixar classificados a dupla Fla-Flu. Ou seja, olha o clima em volta desse jogo. Então vamos lá para a partida. Cara, Botafogo e Vasco. Eu acompanhei os clássicos, né? Flamengo e Vasco, Flamengo e Botafogo. Vi o clássico Vasco e Fluminense. Cara, eu vou te dizer uma coisa. Sendo franco. Olhando pelo clássico, pelos 2 clássicos que eu vi o Vasco jogando, né? Os 2 clássicos que eu vi o Vasco jogando, eu gostei mais do Vasco do que do Botafogo. Eu gostei mais do Vasco do que do Botafogo. Os 2 clássicos que o Vasco fez, o Vasco não jogou mal. O Vasco criou bastante contra o Flamengo, dificultou bastante o Flamengo, poderia ter marcado gol. Teve a situação do pênalti lá, né? Que o goleiro do Vasco se adiantou, né? Mas o Vasco fez uma boa partida e contra o Fluminense, o Vasco foi superior ao Fluminense. O jogo do Botafogo com o Flamengo o Botafogo, na minha opinião, não jogou o que o Vasco jogou. Então, pegando como base Flamengo e Botafogo e Flamengo e Vasco, tendo o Flamengo como base, para mim o Vasco foi superior ao Botafogo. Nesse confronto do Botafogo com o Flamengo, do Vasco com o Flamengo, para mim o Vasco foi melhor do que o Botafogo jogando contra o Flamengo. O Botafogo não tem o Luiz Henrique, contratado agora, milhões, muito bom jogador, vou continuar batendo essa tecla. Luiz Henrique é muito bom jogador, mas pagaram muito caro por ele. Muito caro. Na minha opinião, não vale o que pagaram por ele. Mas tá com dinheiro para jogar fora, então compra. Mas eu não pago. Não vale isso tudo. Não vale. Longe disso. Longe disso. Ele é bom jogador e ponto. Tá? Bom jogador e ponto. Pode subir mais? Pode. Tem caixa para isso. Mas pagar o que o Botafogo pagou, não pago. Loucura. Quer aparecer. Minha opinião. Então não vai ter ele. Então vai com um time que a gente está mais acostumado. E o Vasco tem uma estrutura e uma variação, na minha opinião, de peças, tá? Para você adaptar a situação. O Botafogo, deixa eu tentar explicar. O Thiago Nunes ainda não conseguiu encontrar um equilíbrio no Botafogo. O Botafogo, quando tenta se equilibrar, ele volta ao passado. Joga mais recuado, bola nos pontas para correr pra cacete, para tentar alguma coisa. E aí some a criação no meio de campo, fica um time que não pensa, um time que só corre pelos lados do campo. O Vasco não. O Vasco é um time que gira essa bola, que faz essa bola girar mais. Um time com mais bola no chão. Tem um bom centroavante os dois, né? Porém, eu acho taticamente o Vasco da Gama mais encaixado. Na minha opinião, no critério marcação, acho que o Vasco vai causar mais problemas na marcação do que o Botafogo. Ou seja, acho que o Botafogo vai ter mais dificuldade de criar situações de gol, porque a defesa do Vasco, o sistema defensivo do Vasco, é mais sólido do que o do Botafogo. E aí, isso vai interferir diretamente no ataque. Quem é que vai ficar mais com a bola? Acho eu que vai ser um jogo bem parelho em relação à posse de bola. É um jogo bem parelho em relação à posse de bola. É um jogo que vai ser físico. No físico, para mim, vai ficar muito equilibrado. Porém,
eu vejo o momento do Vasco, o momento tático, o momento técnico do Vasco melhor do que o do Botafogo. Melhor do que o do Botafogo. O treinador do Vasco já encontrou o ponto. E agora ele está melhorando. Melhorando. É igual quando você encontrou o ponto da massa. Agora você só vai sovar ali, né? Para daqui a pouco ela crescer e você fazer o que você quiser. Falando aqui em comida que já tá me dando fome. O Thiago Nunes ainda não. O Thiago Nunes parece que ainda está fazendo experiências para ver se acerta o ponto da massa. E o Botafogo tem um problema psicológico ainda desde 2023. Então, cara, o jogo é na casa do Botafogo. Mano de campo do Botafogo. Grama sintética. A bola vai rolar, vai correr. Mas se fosse num campo neutro, completamente neutro, para mim o Vasco seria o favorito contra o Botafogo. Se fosse num campo completamente neutro, imagina que fosse jogar na Argentina, na La Bombonera, Botafogo e Vasco. Para mim o Vasco seria o favorito. Como jogando no Engenhão, num campo que o Botafogo está acostumado a treinar, né, a jogar sempre, eu não vou colocar o Botafogo como favorito, mas coloco meio a meio. Coloco meio a meio. Para mim vai ser um jogo muito parelho em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Porém, na minha opinião, o Vasco taticamente está melhor do que o Botafogo. E isso pode fazer diferença no final do jogo. Cara, para mim é um jogo que... sei, cara. Não acho que vai dar empate. Para mim esse jogo vai ter um vencedor. A não ser que faça um jogo de comadre, que eu não acredito. Para mim esse jogo vai ter um vencedor. Se eu tivesse que apostar um vencedor, eu apostaria no Vasco, tá? Mas eu não tenho obrigação. Então para mim esse jogo vai ter vencedor, ou Botafogo ou Vasco. Um ou outro. E coloco condições iguais, 50% para cada um. Mas faço uma ressalva. Taticamente, o time do Vasco está melhor do que o do Botafogo. Além de mentalmente também estar melhor. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu. Tamo junto, fui!